Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você ouvir hoje esta nossa reflexão, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. Celebramos hoje o dia do Santo Anjo da Guarda, este companheiro que Deus nos deu para nos ajudar na travessia da vida, para nos livrar dos males, para nos inspirar o bem e para ser para nós aquele guardião em todas as coisas do corpo e da alma. Então hoje é dia de você venerar o seu anjo da guarda. Muitas vezes nos esquecemos dele, muitas vezes não lembramos da sua presença e companhia diária em nosso dia. Muitas vezes nos deitamos sem sequer lhe dizer um obrigado por tudo que ele fez por nós naquele dia, de tudo que ele nos livrou naquele dia. Então hoje é a festa do Santo Anjo da Guarda. Quantas vezes, nós rezávamos ao dormir: Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina. Enfim, depois os tempos foram passando e a gente vai esquecendo, mas é importante. Está na Bíblia: o Senhor enviou o seu anjo para lhe acompanhar, para que o teu pé não tropece em alguma pedra, não é? Então, hoje é dia do Santo Anjo da Guarda. Um recadinho de amor aos nossos queridos anjos, tutores, protetores, guardiões, chamado também de anjo custódio, que nos protege e guarda. Meus queridos irmãos, eu gostaria de começar a reflexão fazendo aqui uma justificação em nome da justiça. Durante os dias que falei sobre Santa Teresinha e o que ela sofreu no interior do Carmelo, eu citei que a madre que lhe fez sofrer muito era a Madre Genoveva. E eu errei porque foi um lapso de memória. Ao contrário, Madre Genoveva era a madre mais santa da comunidade. Veja como é a mente da gente, Mais santa, virtuosa. A madre que tinha sentimentos ruins, procedimentos ruins, era a Madre Maria de Gonzaga. Então eu quero corrigir isto aqui, para que não fique registrado uma injustiça contra uma pessoa santa, O que é verdade tem que ser dito. Madre Maria de Gonzaga era uma mulher má e perversa, assim, Invejosa, sobretudo da santidade e virtude de Santa Teresinha, e foi verdadeiramente uma cruz para a Madre Inês Paulina. Mas Madre Genoveva não, era a santa do Carmelo, inclusive, era a santa da casa. Então, para corrigir o que eu disse, por um lapso, por uma troca, hoje me veio a advertência de que se trata da Madre Maria de Gonzaga, a perversa, Irmãos, hoje eu quero falar sobre a reta intenção. A reta intenção é aquela atitude permanente da prática do bem, que nos isenta do mal, que corrige nossos atos e que até perdoa pecados. A reta intenção se aplica a coisas que falamos e dissemos e fizemos, mas que não houve uma intenção grosseira, uma intenção de maldade, uma intenção de menosprezo das coisas e pessoas. Isso se chama reta intenção. Dentro da nossa condição de pecadores, é muito mais frequente o pecado venial do que o pecado mortal. E muitas vezes nós pecamos, digamos assim, venialmente, sem intenção. Daí a facilidade com a qual esse pecado é mais perdoado na confissão. Quando nós fazemos algo desagradável aos olhos dos outros, mas a intenção nossa diante de Deus não foi aquela julgada por todos, fiquemos tranquilos, permaneçamos em paz, tranquilizemos o nosso espírito. Não houve em nós pecado, porque a reta intenção nos salvou disso. Um exemplo: eu falei sério com alguém, mas esse alguém tão sensível guardou esta palavra
sedimentou essa palavra, se feriu com esta palavra e até hoje conta para os outros essa palavra, é preciso que nós entendamos que, dependendo da reta intenção, ou seja, quando não houve vontade de praticar o mal, nós não precisamos sofrer por causa disso, porque o outro mal interpretou um comportamento nosso, uma postura nossa. Então se criou um clima, se criou um caos, mas a nossa intenção não fora essa. A nossa intenção não passou por isso. A nossa intenção verdadeiramente esteve longe de causar torpor, de causar angústia, vitupério, maldade, não é? Calúnia, difamação. Quantas vezes a gente precisa exortar alguém sobre o seu proceder e aquela pessoa toma para si como a pior ofensa do mundo, rompe conosco, sai de casa, nos maldiz, mas a intenção era a melhor possível. Então o nome disso é reta intenção. Muitas vezes nós observamos algumas coisas e falamos, e a pessoa já muito chagada, já muito ferida, toma para si com um grande golpe da sensibilidade. Mas se a nossa intenção foi o bem do outro, fiquemos tranquilos. A reta intenção nos salva. E aí o outro tem direito de achar o que quiser achar e pensar, mas nós estamos livres pela reta intenção. Reta intenção também quando fazemos o bem, não para agradar, não para sermos premiados, não para sermos abençoados, não para recebermos recompensas humanas. Caridade é caridade. Não importa de que forma essa caridade se expressa, sem ato, palavras e ações. Então não houve a intenção do brilho, não houve a intenção da glória, da autoexaltação. Por quê? Porque existia a reta intenção. Visitar alguém enfermo, agora não podemos por causa da pandemia, mas com reta intenção. Seguir o cortejo fúnebre de uma pessoa com reta intenção, não para justificar que estive presente naquele momento. Encontrar uma promoção social para alguém com reta intenção, não para ser premiado por isso. Ajudar a manutenção de uma casa de caridade ou auxiliar uma pessoa consagrada ou a um pobre com reta intenção. A melhor intenção possível diante de Deus. Praticar o bem apenas para agradar a Deus, para glorificar seu nome, para exaltar seu nome, para fazer brilhar sua glória. Santa Teresinha nos dizia, ontem na reflexão, que até um alfinete que se apanha do chão por amor ao espírito de pobreza que as carmelitas vivem, salva uma alma. O cuidado em não fechar uma porta fazendo barulho para não tirar o silêncio das irmãs salva almas. Tomar um remédio repugnante sem reclamar ou uma refeição mal feita sem reclamar salva almas. Quando nós caminhamos nesse mundo regidos pela lei da reta intenção, a salvação para nós é certeza. Quando nós vivemos nessa sociedade louca, de contravalores totalmente aceitos e refeitos, mas a nossa intenção não é participar deles, isso se chama reta intenção, estamos livres. No ambiente de trabalho, quando circulam fofocas, intrigas, mexericos, e nós não estamos no meio, isso se chama reta intenção. Quando na paróquia, pastoral, comunidade, também assim, nessas mesmas condições, nosso nome não está no meio, se chama reta intenção. Eu estou para servir Cristo e a Igreja. Fazer valer o amor de Deus, fazer valer a experiência desta salvação que Jesus Cristo trouxe
E paróquia, igreja, capela, e mosteiro, e convento e seminário não é lugar para isso. É lugar de redimidos. É lugar de pessoas tocadas pela graça, que encontraram em Deus o repouso de suas almas, que prosseguem agora em direção da glória da Jerusalém Celeste. Então, quando em nossa paróquia, grupo pastoral, o clima é tenso de fofoca, uns contra os outros, maldizência, calúnia e difamação, saiamos dessa pastoral, passemos para outra. E se for o caso, mudemos até de paróquia, para salvar a nossa alma. Para salvar a nossa alma, porque se nós morrermos nesse estado de coisas, para o céu não iremos. E não vale a pena uma vida inteira dedicada a Deus para ir para o purgatório e para o inferno. Não adianta uma vida consagrada a Deus para passá-la na eternidade ao lado do tentador. Então nós estamos neste mundo para viver a reta intenção. Ela funciona também como um antídoto contra a preguiça, contra a soberba, contra a luxúria, contra a inveja, enfim, contra os 7 pecados capitais. A reta intenção é quando eu abraço alguém sem nenhum interesse, quando eu amo alguém sem nenhum outro interesse, quando eu posso ter uma boa amizade com alguém sem nenhum outro interesse. É a reta intenção. Existe uma pureza de intenção. Existe um toque da graça na intenção, nas coisas do que eu faço. Né? De repente, disponibilizar um bem para alguém com reta intenção é um prêmio celeste, mas não procurei isso. De repente, favorecer a paz de alguém por um procedimento é a reta intenção. Eu escuto muita gente dizer, não é? No meio da confusão eu saí para a coisa não piorar. O nome disso é reta intenção. Ela falou e eu fiquei em silêncio, eu não disse nada. O nome disso é reta intenção. Eu fui humilhado de todas as formas, mas não reagi. É reta intenção. Esses dias eu atendi uma família que, por causa dessa bobagem, né, entre Fortaleza e Ceará, os 2 times, houve uma agressão violenta em casa, um espancamento de uma pessoa por causa da defesa do seu time, e o parente do outro time avançou sobre e não matou porque os outros entraram em ação. Que absurdo, não é, meus irmãos? Enquanto os jogadores desses times estão milionários, com a vida já toda praticamente organizada, os, como se diz, fãs dos times, torcedores, se maltratam, se julgam e até se batem até a morte. E esta é uma má intenção. Torcer por um time com boa intenção. Defender as teses de um partido com boa intenção. Conheço famílias inteiras aqui em Fortaleza brigadas por essa questão de Bolsonaro e Lula. Não se falam mais, não tem mais Dia das Mães. Para visitar a mãe, um grupo de irmãos marca um horário e o outro grupo marca outro. Se morre uma tia, vem um grupo da família no horário no velório e outro grupo no outro. Por quê? Porque uns são Bolsonaro, outros são Lula. Que absurdo. Quando esses 2 políticos nada tem a ver nesse aspecto com a nossa vida individual e pessoal. Então isso é uma má intenção. Defenda a corrente política que você deseja, mas com boa intenção. Também na religião. Quanta gente é evangélica só por ódio ao catolicismo, por ódio a Maria, mãe de Jesus. Esta é a má intenção. Quanta gente é espírita para atingir seus familiares católicos. Esta é má intenção. Quanta gente que se diz ateu e vomita isso em reuniões familiares, estragando o dia da família que foi para o sítio, para a chácara, para o sítio, para a serra,
com a má intenção de ir também para duvidar de Deus, blasfemar de Deus. Esta é a má intenção. De repente está se organizando um passeio, você diz, eu vou só para estragar o negócio. Isto é a má intenção. Além de ser pecado, não é? Que de venial passa a mortal, porque tem o quê? Tem a matéria grave, tem o consentimento da própria razão. Por isso, hoje vamos pedir a Deus que nos dê a reta intenção em tudo. A melhor coisa do mundo, meus amados irmãos que me escutam, é você amanhecer o dia com a reta intenção, uma boa intenção de tudo fazer por amor, por caridade, por justiça, por educação, por fineza, por uma boa índole, por um caráter santificado por Cristo, por uma personalidade que cria a paz e o amor. Mas é muito triste uma pessoa que já amanhece com a má intenção de algo fazer. Tipo assim, alguém que vai dormir e diz, amanhã eu pego fulano. Amanhã ele não me escapa. Essa é a má intenção. E Deus não está nela, e Deus não a abençoa, e ao contrário, isso afasta de Deus e da graça santificante. Do contrário, se alguém vai dormir, amanhã eu me entendo com fulano, amanhã eu perdoo Beltrano, amanhã eu me reconcilio com Tetrano, então esta é a reta intenção, que agrada a Deus e atrai muitas bênçãos, e abre o caminho para muitas bênçãos em nossas vidas. Que nós possamos meditar hoje na reta intenção em tudo que fazemos e somos. Não é fácil, porque somos pecadores, nós temos a carnalidade, o espírito de intemperança, as marcas do pecado original, não é? Então, é preciso lutar contra a má intenção em todas as coisas. No trânsito, sem querer, você bateu no carro do outro. Você não tinha intenção de fazer isso. E já desce o outro, hoje tão perigoso, né? Já desce armado, enfim. Mas você não teve a intenção, foi um deslize, desatenção. Se você teve a boa intenção de não ter praticado aquilo, tranquilize seu espírito. E o outro ficará desarmado diante da sua paz, diante da sua serenidade. O que nos salva diante de Deus, irmãos e irmãs, é a reta intenção em todas as coisas. Santa Teresinha, eu sou o que Deus pensa de mim. Ela dizia isso. Quando as irmãs vinham trazer as fofoquinhas próprias, né, da vida comunitária, ela dizia, eu sou o que Deus pensa de mim. E a outra grande Santa Teresa d'Ávila, eu sou o que sou diante de Deus, parafraseando São Paulo. Digam o que disserem, façam o que fizerem, eu sou o que sou diante de Deus. Santa Teresa dizia, do que adianta acharem que você é uma boa pessoa se você não presta diante de Deus? E do que adianta dizerem que você não presta se diante de Deus você é uma pessoa grande na virtude, se você é uma pessoa santa? Então sigamos esses bons propósitos para nós termos um dia em paz. A reta intenção em todas as coisas. Eu sou pregador, então, como palestrante e pregador, nós tratamos dos mais variados temas. E às vezes alguém mal interpreta o que eu digo. Às vezes me procuram depois da palestra, eu posso esclarecer, mas depois vão para a internet, depois vão para os grupos fechados. O irmão disse isso, que absurdo, etc e tal. Eu fico tranquilo porque eu jamais iria dizer nada que a igreja não ensine. Eu jamais iria defender nada que a igreja não defenda. Na minha pobre humanidade, eu jamais pregaria qualquer coisa diferente do que a igreja prega e ensina. Mas tem pessoas que entendem, distorcem, e esta é a má intenção, e tentam prejudicar o ministério da gente, não é? De repente isso chega aos ouvidos das autoridades eclesiásticas
E as autoridades eclesiásticas deveriam nos chamar para nos ouvir e ficar com a informação que nós damos. Porque eu não acredito que um pregador, um palestrante, vá falar em nome do Evangelho asneiras, não é? Qualquer coisa que seja um ultraje à santa doutrina, uma distorção da verdade, dos dogmas, sobretudo das verdades reveladas, né? Esta semana uma pessoa de pastoral, de grupo, veio me dizer que no dia de São Cosme e São Damião reuniu as crianças para distribuir bombons, né, na festa de São Cosme e São Damião. E uma pessoa lhe teria dito que aquilo não era aprovado pela igreja. E ela me procurou. E eu disse, realmente a prática de distribuir bombons no dia de São Cosme e Damião foi criada pela Umbanda, não é? Do sincretismo religioso. Eles não podiam cultuar as suas divindades, então usavam os santos, como a Imaculada Conceição, como São Jorge. Por isso que tanta gente não gosta da imagem de São Jorge, porque pensa que é um santo da Umbanda. Olha que absurdo. Um dos padroeiros da Europa e um grande mártir da igreja, não é? Tem gente que não gosta de São Jorge, não gosta da imagem, porque diz que é uma entidade da Umbanda. Ignorância e desconhecimento da doutrina leva a isso. Então tem gente que não venera São Cosme e São Damião, também pensando que são entidades da Umbanda. Não, eles usavam. Conta a história que à noite nas senzalas, os senhores, os patrões, deixavam os negros, os escravos, levarem para as senzalas suas imagens. E lá eles levavam a Imaculada, levavam São Cosme e Damião, levavam Santo Onofre, enfim, os santos, né? E lá imaginavam as suas divindades da África. Vocês sabem que na época era proibido, não é? A manifestação religiosa que não fosse cristã. Então eles usaram. E por causa desse uso, daí o sincretismo, no dia de São Cosme e São Damião se distribui balas, bombons para as crianças. Então eu disse para a pessoa que a igreja não aprovava aquela prática. Aprovava o culto dos dois mártires, até festa em sua honra, um terço na casa dela, louvores, uma catequese, mas não a entrega de bombons. E esta pessoa saiu da minha presença, agradeceu, foi embora, mas depois eu soube que ela estraçalhou, né, os vitrais da minha personalidade. Bom, eu jamais poderia dizer que a igreja consente nisso. Ah, mas porque na Bahia os padres consentem livremente. Nós estamos falando da igreja local. Estamos falando da Arquidiocese de Fortaleza, onde não é prática entregar bombom para meninos num ritual na festa de São Cosme e Damião. Procurem o senhor arcebispo e ele dirá a mesma coisa. Agora, se a sua intenção não foi de praticar um ritual de Umbanda, fique tranquila, fique tranquilo. Agora você tem informação, no próximo ano, na festa de São Cosme e Damião, você vai fazer uma novena na sua casa, momento de oração, enfim, rezar o terço. Mas não entregar bombons, né, bolo, balas, porque não está dentro, né, daquilo que é costumeiro na nossa religião. Nós devemos seguir a igreja, sabe, irmãos? É a melhor coisa, seguir a igreja, nunca erraremos, né? E assim nós vamos progredindo dia a dia em virtude, procurando em demanda do céu as melhores ocasiões de praticarmos o bem. Um grande abraço e mais uma vez o lembrete, né? A Santa do Carmelo era Madre Genoveva. A irmã do Carmelo, a madre mais difícil, Madre Maria de Gonzaga. Eu peço desculpa por esse grave erro que eu estou aqui reconsiderando, não é? A irmãzinha difícil do Carmelo era a Madre Maria de Gonzaga.
um dia cheio de graças e de bênçãos, e não nos falte o socorro do nosso anjo da guarda, celebrado hoje. Irmão Emanuel Maria, Comunidade Católica Cristo Dominus.